Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live. Eu sou Vinícius Paiva e no meu perfil, tanto no Instagram quanto no YouTube, eu ajudo o fisioterapeuta a destravar o raciocínio, o tratamento clínico no AVC e gerar muita neuroplasticidade, acelerar os resultados do paciente, gerar resultados melhores, mais rápidos que os métodos tradicionais. Então, se você quer gerar uma transformação na vida do seu paciente, né, se tornar um profissional reconhecido pela excelência do seu trabalho, é só seguir meu perfil no Instagram, seguir meu perfil no YouTube, que tem muita dica. Tem muito conteúdo, tem muita informação que vai ajudar você no processo de reabilitação do seu paciente, a destravar o seu raciocínio e gerar resultados cada vez melhores no menor tempo possível. E eu sempre falo aqui, eu repito sempre, quem tem dor tem pressa. Ninguém quer ficar a vida inteira tentando resolver o problema, não. A gente quer resolver da forma mais rápida possível e não é diferente com o paciente, né? O paciente ele está ansioso por uma resposta rápida, mas uma resposta de excelência, que resolva o problema dele. E é exatamente isso que eu trago aqui para vocês em todas as lives, nas quintas-feiras, nos conteúdos do YouTube, no conteúdo do Instagram. Então tem muita informação, procure lá, assista aos vídeos, aplique esses conhecimentos nos pacientes de vocês, depois me conta os resultados, tá bom? Compartilhe, salve, compartilhe, se inscreva também, né, no perfil, siga lá o perfil do YouTube, também do Instagram, porque isso é muito importante, tá bom, gente? Para que esse conteúdo ele chegue no maior número de pessoas possível e a gente consiga ajudar mais pessoas, ok? Sejam todos bem-vindos, boa noite Priscila, chegou por aí também. Vander, Matheus, o pessoal tá chegando, Lu, Fernanda, sejam todos bem-vindos, tá, gente? Olha só, a gente vai falar hoje, né, sobre um método inovador para tratar o AVC. Eu vou explicar o que é esse método, por que ele vai trazer respostas melhores, né, de que forma ele traz essas respostas melhores. Não vou só aqui usa o método tal e pronto, acabou, ele é melhor, pronto, acabou. Não, vou explicar neurofisiologicamente, através da neurociência, tá? Tudo tem uma explicação neurofisiológica por trás disso. Então, se você quer entender realmente o que está acontecendo, o que vai acontecer de transformação com o paciente, com o indivíduo, você fica aqui nessa live, porque você vai ter muito conhecimento, tá bom? Vai abrir a sua mente, você vai entender vários fatores que fazem com que essa metodologia, essa abordagem, traga resultados melhores e muito mais rápido que os métodos tradicionais. Tudo baseado na neurofisiologia. Não tem nada inventado, não tem nada espiritual, é tudo baseado na neurociências, tá bom, gente? Podem fazer perguntas, podem perguntar que eu respondo com o maior prazer. Sejam todos bem-vindos. A Elaine chegou por aí também, né, Elaine? Seja bem-vinda. Frido Parque aqui também chegou. Então bora lá, gente. Bora começar para a gente poder entender melhor o que acontece, que método inovador é esse. Bom, gente, olha só, eu estou sempre aqui trazendo informações sobre AVC, mostrando as técnicas, falando que a gente trabalha, né, com o método MPM, que é a máxima performance muscular. E muitos pacientes, eles vêm nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, perguntando do método, contando que às vezes não estão tendo resposta que eles gostariam, que já estão 1 ano fazendo e não tem resposta nenhuma. Às vezes não consegue caminhar direito, às vezes consegue caminhar, mas com muita dificuldade, com muito desequilíbrio ainda, muita insegurança, o braço não melhorou. Às vezes o profissional pergunta também, faz alguma pergunta, a gente dá orientação e fala, nossa, apliquei aquela dica que você deu, e isso foi muito bom, trouxe uma resposta diferente. Então isso a gente percebe que as pessoas estão entendendo que o método ele traz algo diferente. E o mais interessante é que muitos pacientes eles estão entendendo que a resposta é diferente e estão pedindo para os próprios fisioterapeutas que tratam eles aplicar o método. Isso é muito interessante, é muito, muito legal. E a gente até recebeu um feedback de uma paciente falando que segue, né, e mostrou os vídeos para o fisioterapeuta dela, ele começou a pegar algumas dicas e ela falou assim que depois que ele começou a aplicar essas orientações,
a resposta motora mudou completamente. Ela teve um avanço dentro do processo de reabilitação que ela não estava tendo. Então, assim, isso é sensacional. Olha só com dicas que a gente está dando aqui, com as orientações. Então, assim, mostra o quanto realmente a resposta é rápida. O quanto isso aqui não é da minha cabeça, isso é tudo baseado na neurofisiologia. Tudo que eu falo aqui é baseado na neurofisiologia. Tá? Vocês podem pesquisar os livros de neurociência, neurofisiologia, controle motor, vocês vão encontrar respostas, todas as respostas que eu estou falando aqui, né? Tudo sobre tudo que eu estou falando aqui. Então, gente, realmente faz diferença. Faz diferença. E o que as pessoas não entendem, talvez eu percebo muito a dificuldade do fisioterapeuta, do profissional, de às vezes entender o que eu estou querendo falar, porque a gente aprende de uma forma na faculdade. Então a gente passa lá 4, 5 anos da faculdade ouvindo que a forma de reabilitar o paciente, a forma de enxergar o processo de reabilitação. A gente sai e vai fazer uma pós-graduação e a gente não vai ver muita coisa diferente. Essa é a realidade. Você vai ter um título, mas não vai ver muita coisa diferente do que você já viu na faculdade. Você vai aprofundar sobre uma área, sobre a ortopedia ou sobre a neuro, só que também de uma forma mais geral, porque é muito assunto para ser colocado, né? Mas a gente também tem o mesmo raciocínio. E quando eu trago as informações aqui, eu falo isso muito, eu dou muito esse exemplo nas lives, que a gente aprendeu a ponta do iceberg. E é isso que eu ensino dentro da formação, a gente enxergar o iceberg inteiro. A gente aprendeu a olhar a ponta do iceberg. Então a gente tem um olhar limitado. Não é culpa minha, não é culpa sua, a gente aprendeu assim. Agora o mais louco eu já formei há 20 anos, né? Eu formei 20 anos atrás. E a forma como eu aprendi a enxergar o processo de reabilitação é a mesma que as pessoas que estão formando agora aprenderam. E é a mesma que as pessoas que formaram há mais tempo, há 30 anos, aprenderam. Por que eu sei disso? Porque eu converso, eu tenho alunos que formaram há 2 anos, tenho alunos que acabaram de formar, eu tenho alunos que formaram há 30 anos. Há 30 anos. E a gente conversa, e é a mesma metodologia, a mesma forma de enxergar. Então, o que a gente entende? Você aprende, às vezes, uma técnica nova, um aparelho novo que surgiu, mas a forma de enxergar o processo de reabilitação, ele é o mesmo. E isso que eu falo que é limitado. E quando eu entendi essa limitação, que eu enxerguei o que estava faltando, é como assim, o Matrix, eu falo isso, né, eu dou esse exemplo. É o filme do Matrix, quando você engole a pílula e você começa a enxergar um outro mundo. Você enxerga um outro mundo. E aquilo faz tanto sentido, que parece que o que a gente fazia antes se torna, eu falei, meu Deus, por que eu fazia isso? Por que eu estava fazendo isso? Não estava trazendo uma resposta, não iria trazer a resposta que eu queria nunca para o meu paciente. Mas por que a gente faz? Porque a gente não entende esse processo, a gente não enxerga o iceberg inteiro, eu enxergo a ponta do iceberg. Só que a maior parte do iceberg está embaixo d'água e a gente não enxerga, a gente não aprendeu a enxergar. E é essa parte que é determinante para as respostas motoras. Então a gente olha o paciente e a gente enxerga a limitação motora dele e a gente pensa em força, tônus, equilíbrio associado ao sistema vestibular, então fica tudo muito limitado e tem vários fatores que não estão incluídos dentro do processo de reabilitação. E quando eu falo, gera uma dificuldade as pessoas entenderem. Quando eu falo, não coloque o seu paciente que você quer trabalhar marcha lá com ele, direto em pé. Você precisa preparar seu paciente. E na cabeça das pessoas não faz sentido. Se eu quero trabalhar marcha, por que eu não vou trabalhar com ele em pé? Porque não entende que precisa ser trabalhado uma base antes, vários fatores antes. Né? Eu falo que não adianta picar o tratamento do seu paciente, você tem que integrar os objetivos, trazer de forma mais fisiológica. Só que eu sei que a gente não aprendeu assim. Então, às vezes é difícil a gente entender, né, do que eu estou falando, né, o que esse cara está falando. Só que, quando a gente tem mais experiência, a gente começa a ter um problema que às vezes o recém-formado não tem. E isso era uma coisa que me incomodava muito. E isso é uma coisa que incomoda os meus alunos. Então gerou uma conexão, porque eu falo isso, que é quando a gente está tratando o paciente, você percebe que ele não está evoluindo da forma que a gente gostaria. Começa bem, de repente fica estagnado. Parece que não sai do lugar. Parece que a terapia não evolui mais. E a gente pensa assim,
problema dele é grave, ele não vai evoluir mais. Ah, ele não evolui mais. A gente acha que o problema está no paciente. Né? Embora eu tive até uma aluna, ela falou para mim, eu não sabia, Vinícius, se o problema era eu, se o problema era o meu paciente, e uma pessoa formada há 7 anos com especialização em neuro. Ela falou, eu não sabia se o problema era eu. Aí de repente você passa na minha frente lá um vídeo seu falando, ele disse, meu Deus, é exatamente isso que eu estou sentindo, é exatamente isso. Meu paciente não evolui. E você falando que tinha alguma coisa que estava faltando, e eu sentia isso, que estava faltando alguma coisa. E aí ela veio fazer a formação com a gente, né? E foi muito legal. Tem uns depoimentos dela lá no Instagram, que é fantástico, da resposta que ela teve, assim, que ela falou assim, nossa, eu tive resultados, estava 9 meses, 10 meses com a paciente, e não tinha resultado com ela, que eu tive em 2 meses que eu estava aqui fazendo o curso. Ou seja, durante o curso ela foi aplicando, as respostas foram transformando a paciente. Então, assim, é impressionante, é impressionante. Eu sei que eu falo e tem uma dificuldade das pessoas entenderem, porque eu falo vai contra o fluxo que a gente aprendeu. Mas, quando as pessoas entendem o que eu quero colocar, a forma que eu estou explicando, que é tudo baseado na neurofisiologia, e essa pecinha do quebra-cabeça encaixa, aí a gente abre um mundo para esse processo de reabilitação. A gente começa a entender um outro mundo, a enxergar um outro mundo, a dominar o processo de reabilitação. E é exatamente isso que a gente faz dentro do método MPM, que é esse método inovador. E por que ele é inovador? Porque ele é baseado na neurofisiologia. Ele é baseado na neurofisiologia do controle motor, do movimento voluntário. E a gente tem que entender o seguinte: neurofisiologia do controle motor, do movimento voluntário, ele não é inerente ao paciente neurológico. Ele não é relativo ao paciente de AVC, ao paciente de Parkinson. Ele é inerente ao indivíduo, ao ser humano. Então, quando eu penso em movimento voluntário, fisiologia, neurofisiologia do controle motor do movimento voluntário, eu não estou falando da patologia, eu estou falando do ser humano, do indivíduo. Então significa que quando eu tenho um método baseado na neurofisiologia, eu posso aplicar ele em qualquer paciente, se eu sei exatamente o que eu quero e por que eu quero gerar as respostas nele, eu sei exatamente dominar o processo de reabilitação de qualquer paciente, seja ele ortopédico, seja ele geriátrico, seja ele desportivo, seja ele neurológico. E é isso que é bacana. Você começa a enxergar completamente diferente. Você olha o paciente, você sabe exatamente o problema dele que os outros não enxergam, porque você está enxergando agora o iceberg inteiro. O que as pessoas enxergam só a ponta do iceberg, você agora enxerga o iceberg todo e você consegue ter diferenciais que aceleram a resposta do paciente. Então, esse método, ele é baseado na neurofisiologia do controle motor. E o diferencial dele é que ele aplica fatores neurais e fatores músculos esqueléticos no mesmo exercício. Esse é o diferencial. Porque os outros métodos tradicionais, eles negligenciam esses fatores neurais dentro do processo de reabilitação. E a gente aborda mais a resposta músculo-esquelética. Tá? Um ou outro tem algum fator que coloca ali, mas que não é completo e eu vou mostrar para vocês. Então, esse método, por conta de aplicar fatores neurais e músculos esqueléticos no mesmo exercício, ele potencializa as respostas do paciente. Quais respostas, Vinícius? Respostas de força, respostas de tônus, respostas de consciência corporal, respostas de equilíbrio, de estabilidade, respostas de proteção, de controle postural. Tudo é potencializado. Tudo é potencializado. Sem precisar utilizar peso. Sem precisar utilizar equipamentos. E pouquíssimas repetições. Ah, os exercícios fazem o quê? 3 séries de quanto? Nem 3 séries a gente faz uma série de 4, 5 repetições. Mas Vinícius, por que só 4, 5 repetições? Porque a gente atinge a máxima performance do paciente em pouquíssimas repetições, justamente porque integra fatores neurais e fatores musculoesqueléticos. A gente potencializa o estímulo. Se eu potencializo estímulos, eu potencializo respostas. Eu tenho respostas mais intensas
e mais rápidas. Então a gente consegue, em 4, 5 repetições, isso é muito louco, gerar uma resposta às vezes melhor do que 3 séries de 10 no método tradicional. É isso que é muito louco. É isso que é sensacional. Agora, esse método, ele tem 8 princípios que são aplicados dentro dos exercícios. E quando a gente aplica esses 8 princípios, a gente consegue gerar respostas em vários setores do processo de adaptação do paciente. Tá? Eu vou explicar aqui quais são eles. Só ver que o pessoal chegou, doutora Rosângela, boa noite. Kelly Físio aí, também chegando, boa noite. Marcos Vinícius, Manu, Josiel, Pinheiro, pessoal chegando aí, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né? Deixa eu voltar aqui. E aí, gente, o que acontece? O que é legal? Quando a gente tem essa estimulação, olha que louco. Dentro do mesmo exercício, a gente vai ter uma influência, um ganho na força muscular, no tônus muscular. E aí o tônus muscular, quando eu falo ganho, não é necessariamente aumentar, é normalizar esse tônus, né? É potencializar esse tônus. Se tiver um tônus alterado para cima, a gente consegue descer. Se tiver alterado para baixo, a gente consegue subir. Tá? A gente tem uma melhora na propriocepção. Isso é muito importante. É muito importante o sistema proprioceptivo para várias respostas do corpo humano. Respostas de equilíbrio depende do sistema proprioceptivo e as pessoas acham que é só do sistema vestibular. É 70% do sistema proprioceptivo. O sistema vestibular e o sistema visual ajudam sim no equilíbrio, é lógico. O sistema vestibular tem uma importância muito grande? Tem, mas dentro do normal, né, dentro de uma pessoa que não tem uma alteração do labirinto, o sistema somatosensorial, o sistema proprioceptivo, é mais ou menos uns 70% de importância na resposta de equilíbrio, na resposta de proteção do paciente, no controle postural, na regulação de tônus. Como que eu posso largar de lado, deixar de lado um sistema sensorial tão importante? É muito louco, não posso. Eu não posso pensar nisso. Né? Eu não posso deixar de lado. Vai ter uma melhora no reequilíbrio da musculatura global. Vai ter uma melhora do equilíbrio do paciente também. Vai ter uma melhora na consciência corporal, na inervação recíproca, que é a capacidade de coordenar o movimento agonistas e antagonistas, de estabilidade das articulações e prevenção de lesões ligamentares e musculares, porque a gente promove reequilíbrio de força, de tônus, realinhamento biomecânico. Então a gente consegue trabalhar de forma global esse paciente, né, esse indivíduo. Então, sim, são respostas muito absurdas quando a gente compara com os métodos tradicionais. E aí, para que isso aconteça, a gente segue princípios. Esses princípios são baseados na neurociência, na neurofisiologia. Tá? Na neurociência, na neurofisiologia. E por conta dessas respostas também, que eu falei que é inerente ao paciente, ao indivíduo, a gente consegue atender todas as áreas. A gente consegue atender todas as áreas. Estou aqui falando para o AVC, mas a gente consegue atender todas as áreas. Gente, resposta no paciente idoso, geriátrico, é sensacional. Eu falo muito isso aqui, quem me acompanha, o paciente geriátrico, ele tem comportamentos, comprometimentos muito semelhantes ao paciente neurológico, por outras razões. Só que quando as pessoas vão trabalhar o paciente idoso, se ele tem dificuldade para caminhar, ela quer pôr um peso na perna do paciente para fazer circuito. E o paciente continua inseguro, sem confiança, desequilibrando. E essa insegurança gera medo e trava o paciente. Por isso que muitas vezes o paciente não quer fazer, tem dificuldade. Ou então as pessoas estão ali fazendo, desculpa, mas eu vejo isso muito no Instagram, fazendo brincadeiras com esse paciente idoso. Pega uma argolinha, encaixa no lugar, pega uma bola, joga para ele, joga para mim, joga para ele, joga para mim. Caramba, desculpa, mas com todo respeito. O que a gente quer com isso? É muito pouco. É muito pouco para esse paciente. Ele precisa de respostas muito mais intensas, de estímulos muito mais intensos. Ele precisa muito do sistema proprioceptivo dele que está muito falho.
A gente precisa ativar esses receptores proprioceptivos, diminuir o limiar de ativação. E está muito falho no paciente idoso. Eles têm toda uma alteração por conta da idade que vai interferir nessa resposta do sistema proprioceptivo, do sistema tátil, né? A acuidade visual, logicamente, está comprometida. Ele vai ter uma dificuldade, lógico, na força, uma diminuição da força, diminuição da massa muscular, isso vai interferir. O tônus dele está alterado. Ah, Vinícius, mas ele não é paciente neurológico, mas altera tônus. Tônus é inerente ao indivíduo, não é inerente à patologia. Só que no paciente neurológico ele altera de forma exagerada, ou para baixo ou para cima. Mas na gente ele é alterado. Ninguém tem, as pessoas não têm o mesmo tônus. Pessoas negras têm às vezes um tônus muito mais alto do que pessoas brancas que tendem a mais flacidez. Tem pessoas que tendem à flacidez. Tem grupos musculares que tendem mais à flacidez do que à tonificação. Tem outros grupos musculares que tendem mais à tonificação do que à flacidez. Então, músculos estáticos, músculos posturais, como músculos das costas, né, os paravertebrais, eles tendem a ser músculos com maior tonificação. Por isso a gente tem muitos desvios, às vezes, posturais. Mas músculos de membros inferiores também ajudam nessa estabilização postural, colocar a gente em pé. São músculos também que tendem a ter um aumento de tensão muito grande. Né? A gente pensar nesses músculos estabilizadores. Outros músculos já são músculos mais dinâmicos, eles têm uma tendência à flacidez maior, uma dificuldade maior. Então tudo isso influencia. Quando a gente entende esses processos, a gente consegue modificar a forma que a gente enxerga o processo de reabilitação. A gente muda completamente. Então, essa abordagem, ela trabalha baseada em 8 princípios, que eu vou explicar aqui para vocês, que é sensacional. Quando eu explicar esses 8 princípios para vocês, vocês vão aplicar nos pacientes de vocês. Vocês vão seguir isso aqui que eu estou falando. Aplique nos pacientes de vocês, vocês vão ver que vai modificar completamente a resposta do paciente. Provavelmente, vocês não vão conseguir aplicar todos esses princípios ao mesmo tempo, porque por a questão da experiência, de entender o método, de entender as técnicas que a gente gera de estímulo para aplicar os exercícios. Mas, se vocês quiserem anotar esses princípios aqui e aplicar no paciente de vocês, eu garanto, eu afirmo aqui, que vocês vão ter uma resposta diferente no paciente de vocês, tá? No paciente de AVC, no paciente geriátrico, qualquer paciente, né? A gente está discutindo o AVC aqui principalmente. E aí, o que acontece? O que a gente tem que fazer? Esses princípios, são 8 princípios, a gente começa. Primeiro princípio, do centro para a periferia. Controle postural, do centro para a periferia. Esse é o primeiro princípio do método MPM. Eu vou explicar cada um aqui rapidamente. Alinhamento biomecânico é o segundo princípio. Movimentos lentos e controlados é o terceiro princípio. Priorizar o trabalho em cadeia muscular é o quarto princípio. Trabalhar os 3 tipos de contração muscular no mesmo exercício é o quinto princípio. Não trabalhar os extremos de amplitude articular. Não pode trabalhar os extremos de amplitude articular. É o sexto princípio. Não pode haver relaxamento da musculatura. É o sétimo princípio. E o oitavo, e esse é extremamente importante, e esse é o diferencial dessa abordagem. Estimular ao máximo receptores sensoriais. Esse é o diferencial. Por que, Vinícius, esse é o diferencial? Porque os métodos tradicionais não aplicam isso aqui. Não aplicam essa estimulação dos sistemas sensoriais. E outra coisa, gente, a gente tem que entender, que eu falei aqui, né, da importância do sistema sensorial, para a gente entender o quão é importante isso, sem sistema sensorial, sem a informação sensorial, não tem movimento voluntário. Não tem resposta de movimento. Não tem planejamento do movimento. Não tem correção do movimento. Eu preciso da informação sensorial chegando de forma correta, de forma adequada, de forma rápida, para que eu tenha o melhor planejamento do movimento e que seja gerado programas motores corretos para que a execução seja a melhor possível.
E durante o movimento, eu preciso, na retroalimentação, nesse feedback sensorial, receber o máximo de informações sobre o que está acontecendo com o meu corpo, diante do ambiente que eu estou, diante da tarefa que eu estou executando, para analisar e gerar correções rápidas dos meus movimentos, para gerar uma correção de tônus, de movimentação articular, de estabilização, de recrutamento de fibra muscular, de resposta de força. Tudo isso depende de informações sensoriais. E, logicamente, quando a gente vai reproduzindo isso, isso vai gerando aprendizado. O aprendizado depende desses fatores também. E quando a gente aprende, a gente já tem toda uma informação na memória de como aquilo acontece, e isso vai ajudando, vai auxiliando nas respostas motoras também. Tá bom? Mas, Vinícius, de que forma essas coisas acontecem? Olha só, não vou aprofundar aqui não, porque é muita coisa para a gente entrar na neurofisiologia, tá? Mas a gente tem uma ideia. Por que tem que acontecer do centro para a periferia? Eu falo isso muito, e isso aqui é um erro muito comum do fisioterapeuta. É muito comum do fisioterapeuta esse erro. A gente quer trabalhar o paciente AVC, eu quero trabalhar membro superior, tá lá, e a gente começa o exercício. Pega na mão e sobe e desce, sobe e desce. Começa pela extremidade. Isso não pode acontecer. A gente precisa começar do centro para a periferia. Eu preciso trabalhar primeiro estruturas centrais, cintura escapular, cintura pélvica, músculos posturais. Se eu não faço isso, eu não crio estabilidade para esse paciente, para esse corpo. E o movimento ele vai acontecer de forma inadequada, mesmo que você tenha força na sua mão, que seu paciente consiga responder com o movimento na mão, se não tiver estabilidade da articulação proximal, alinhamento, biomecânica estiver correta, desse movimento estiver correto, e a gente sabe, por exemplo, que o ombro tem uma alteração biomecânica gigante no ritmo, no escapulohumeral, que se ele não estiver correto, não adianta você ter força na mão. Você não executa o movimento, porque você não tem estabilidade nem amplitude dessa articulação do ombro, para o movimento do ombro. E não vai funcionar. Você vai provocar uma lesão no seu paciente. Você vai provocar uma tendinite, uma bursite. E isso acontece muito com o paciente AVC, então é muito comum. Ah, o paciente, estou tratando o paciente, mas agora eu tenho que parar para fazer um ultrassom dele, fazer um laser, porque o paciente está com dor no ombro. Quando eu vou posicionar o paciente, ele sente dor. Por que sente dor? Porque está machucando. Porque não tem, a gente não tem estabilidade, não tem um alinhamento adequado. E a gente começa pela periferia, pelo distal, e eu sobrecarrego essas estruturas. Além disso, o desenvolvimento motor normal, todo mundo estudou aí motricidade humana, desenvolvimento motor normal. Lá na infância, o desenvolvimento motor normal começa do centro para a periferia, não é à toa. Ele não começa pelos braços, ele não começa pela perna, ele começa pelas estruturas centrais. Primeiro, fortalecimento de músculos da cervical, depois vai passando para a torácica, depois vai passando para a lombar, os músculos do sacro. Né? Aí ele vai mudar de postura, a criança vai ficar lá em pump, apoiado no antebraço. Você está fortalecendo o quê? Estruturas centrais, cintura escapular. Depois ele está de costas, ele começa a levantar, joga o bumbumzinho para cima, está movimentando o quê? Pelve, passa para gatos, ele vai para frente, movimento para frente e para trás. Está movimentando o quê? Cintura pélvica, quadril. Esse desenvolvimento ele é do centro para a periferia. Isso é a neurofisiologia do desenvolvimento de uma criança. E os músculos posturais, eles são acionados antes de qualquer intenção de movimento da gente. Seu paciente, você, qualquer pessoa, pensei, vou pegar um copo para tomar água. Quando eu penso, vou pegar um copo, eu já estou ativando músculos posturais para dar estabilização para o corpo. Porque na hora que eu movimentar, o movimento sente gravidade. Se o movimento sente gravidade, eu gero desequilíbrio. Então eu preciso estar preparado, o meu corpo precisa estar preparado.
Opa, esse copo está no alto, vou ter que levantar muito o braço, movimentar o corpo para trás, jogar o centro de gravidade para trás. Eu preciso de ativação das estruturas anteriores, porque senão eu desabo. Então preciso de uma ativação dos músculos posturais antes do movimento acontecer. E depois que o movimento acontece, mais ainda. Porque à medida que o movimento vai acontecendo, eu estou movimentando o centro de gravidade. Quanto mais eu movimento o centro de gravidade, mais controle postural exige de mim. Mais ativação de músculos posturais, músculos estabilizadores, de estruturas estabilizadoras eu preciso. Nos membros inferiores, na cintura pélvica, na cintura escapular, no tronco. Não tem como movimentar sem ativação deles. Só que a gente não aprendeu a trabalhar esses músculos. A gente não aprendeu a ativar esses músculos. A gente pensa logo em braço e perna. A gente pensa logo em movimentação dinâmica. E isso é uma das coisas que atrapalha o processo de reabilitação de qualquer paciente, inclusive o ortopédico, que às vezes você está lá e não está evoluindo da forma que você gostaria. Deixa eu subir a cadeira aqui um pouquinho. Então, gente, isso aqui não é inventado. Isso é neurofisiologia. Isso é desenvolvimento motor normal. A gente precisa dessas estruturas ativando. Outra situação que a gente tem, outro princípio, é o alinhamento biomecânico. Por que, Vinícius, é tão importante? Lógico, primeiro, eu acabei de falar ali, se eu não tiver articulação alinhada, eu provoco lesão. Se eu não tiver uma estabilidade da articulação, eu provoco lesão. E outra, a gente pensa no paciente de AVC, ele tem alinhamento biomecânico? Não! Ele é um paciente completamente assimétrico. Ele tem um lado bom e tem um lado completamente prejudicado. Ele tem uma simetria de força, ele tem uma simetria de tônus, ele tem uma simetria de alinhamento corporal. Ele não reconhece o lado prejudicado, ele tem uma dificuldade de percepção do lado prejudicado. Então ele transfere o peso para o lado bom. Exceto na síndrome de Pusher, que eu fiz uma live falando aqui, que as pessoas não conhecem muito. Né? Pode acontecer a síndrome de Pusher, que ele vai jogar o peso para o lado prejudicado. E aí vai comprometer ainda mais o processo de habilitação, porque a gente tem mais dificuldade com esse tipo de paciente. Mas no normal, 90%, vai transferir o peso para o lado bom. Então ele está desalinhado. O centro de gravidade já foi deslocado. A descarga de peso está toda no lado bom. Ele tende a negligenciar o lado comprometido, a não utilizar. Então, ele tem um desalinhamento gigante, o paciente de AVC. Só que, olha só, o alinhamento biomecânico, ele é tão importante que ele minimiza a interferência da força da gravidade sobre o nosso corpo. Tá? A gente esquece que a gente está sob influência de uma força chamada gravidade. Ela está empurrando a gente para baixo, ela está jogando você para o chão. Se você soltar o seu corpo, você desaba. Se o meu corpo é desalinhado, vai ser mais sobrecarregado. Eu vou ter um esforço maior para ficar numa postura mais alta, sentado ou em pé. E cada vez que essa postura exige mais e vai receber essa influência da gravidade, vai ter mais desalinhamento, exige mais ainda do meu corpo. Então, se eu fico em pé, já é um desequilíbrio. Se eu caminho, um desequilíbrio maior. Se eu subo dessa escada, é pior ainda. Se eu saio correndo, é pior ainda. Então, quanto mais eu estou sob efeito da ação da gravidade, mais o meu corpo vai ter que reagir. E se o meu corpo é desalinhado, eu começo a sobrecarregar. Eu preciso gerar compensações para poder ficar naquela postura. Se eu consigo dar um alinhamento melhor para o meu paciente, uma orientação postural melhor para o meu paciente, eu minimizo os efeitos da gravidade. E eu facilito a vida para ele, fica mais leve. Então, quando eu falo, se você pega o seu paciente, chegou na sua sessão, e você quer colocar ele em pé, direto, no início da sua sessão, você não vai ter resposta boa com o seu paciente, ele vai ter muita dificuldade, ele vai se frustrar, ele não vai conseguir te dar resposta, porque ele precisa fazer tanta compensação para poder ficar em pé, que vai se tornar difícil para ele. A gente precisa preparar o paciente, a gente precisa moldar o paciente. A gente precisa esculpir o paciente. E não tem como fazer isso, gente, sem pôr a mão no seu paciente, não.
tem que pôr a mão. Sabe? Quando eu falo pôr a mão, é gerar estímulos manuais, técnicas manuais mesmo, para a gente poder ir ajustando o paciente. Um outro fator, um outro princípio que eu falei aqui, são movimentos lentos e controlados. A gente quer fazer respostas e a gente quer ganhar força do paciente. Se você quer ganhar força do seu paciente, você precisa entender o seguinte: quanto mais rápido o movimento muscular acontece, menor a força gerada. Isso é neurofisiologia. Não estou inventando aqui baseado no achismo, não. Isso é neurofisiologia. Fisiologia da contração muscular. Se eu quero gerar uma resposta de força maior, eu preciso fazer movimentos lentos e controlados. Então, se você está aí na academia e quer trabalhar força muscular, movimentos lentos e controlados. Vinícius, mas eu posso trabalhar movimento com mais velocidade no meu paciente? Pode. Ah, mas você falou que não vai gerar tanta força muscular. Então por que pode? Porque aí vai depender do meu paciente. E aí é que entra o raciocínio dentro do processo de reabilitação. Aqui que o protocolo não serve para atender paciente. Meu paciente não é igual ao outro. Eu preciso entender qual o problema do meu paciente para entender se eu quero trabalhar, gerar um estímulo para ele ou não. Se o meu paciente tem muita dificuldade de gerar uma resposta ativa, quando eu aumento a velocidade do movimento, eu facilito para ele o movimento. Eu gero uma resposta de força menor? Gero, mas eu gero um movimento mais completo. Isso gera aprendizado do movimento. Isso gera um caminho de execução de fibras musculares, de articulações, de músculos que estão sendo acionados. E se eu faço devagar demais, lento demais, às vezes o meu paciente não me dá resposta. E às vezes eu preciso que ele faça um movimento, que ele entenda o movimento, que ele perceba o movimento e que o cérebro dele, que o sistema suprassegmentar entenda quais articulações estão precisam participar, quais músculos precisam participar. Então, às vezes, a intenção aqui não é gerar necessariamente a resposta de força, mas eu preciso gerar um padrão de movimento correto para ele. Eu preciso gerar uma reprogramação neuromotora para que ele entenda que o sistema suprassegmentar dele memorize padrões corretos e gera uma neuroplasticidade para ele, entendendo quais grupos musculares estão envolvidos naquele padrão de movimento, quais articulações estão envolvidas naquele padrão de movimentos, qual o movimento correto, alinhado biomecanicamente, para que ele vá trabalhando esses padrões corretos e substituindo os padrões errados, os padrões incorretos. Então isso muda completamente a resposta do paciente. Então por isso que a gente precisa entender o que a gente quer com o paciente da gente, né? Então isso muda completamente. Deixa eu ver aqui se o pessoal pergunta. A doutora Rosângela colocou aqui: anotem que vai fazer uma grande diferença nos resultados. Faz mesmo. A doutora Rosângela foi aluna nossa aqui do método MPM. E respostas maravilhosas com os pacientes dela lá em Manaus. E aí, gente, por que isso acontece? Então a gente precisa entender que quando eu quero gerar uma resposta de força, eu vou trabalhar esses movimentos de forma lenta e controlada. Tá bom? Não vou aprofundar aqui na neurofisiologia, mas isso aqui tem a ver com actina e miosina, tá? É a interação entre actina e miosina. Quando a gente tem uma interação rápida entre actina e miosina, isso gera uma menor resposta de força muscular. Por quê? Porque é nessa geração, nessa interação, na menor unidade contrátil lá, que é o nosso sarcômero, que tem a interação entre actina e miosina na fibra muscular, é que vai gerar essa resposta de força. Então, toda a resposta de força vai passar pela interação da actina-miosina. Ou seja, toda contração muscular passa por essa actina-miosina, que é a menor unidade de contração ali no sarcômero, né? Essa interação. Então, quando a gente tem essa movimentação entre essas duas moléculas, actina e miosina, isso vai gerar uma resposta de força. Quando ela é muito rápida, essa resposta de força ela perde eficiência, tá bom? Mas a gente pode usar dependendo se a gente quer gerar uma outra estimulação para o paciente. E aí, a gente vem para um outro princípio, que é priorizar o trabalho em cadeia muscular. E eu fiz uma live de cadeia muscular aqui no AVC.
Cara, e se você não assistiu, assista. Porque é muito legal. É muito absurda a diferença que tem quando a gente trabalha com o paciente em cadeia muscular. Por quê? Mesmo o paciente de AVC, a gente tem mania de picar o tratamento. Vou trabalhar a perna do paciente, vou trabalhar o braço do paciente, vou fazer um exercício para o tronco. Não. A gente precisa trabalhar o paciente de forma global. Quando eu trabalho cadeia muscular, estou trabalhando o paciente de forma global. Mas por quê? Primeiro, é fisiológico. Eu falo isso aqui, é fisiológico. Ninguém vai pegar um copo no armário, aonde você precisa levantar, ficar em pé, caminhar, ir até o armário, abrir a porta lá em cima e pegar esse copo usando só o braço, usando só uma articulação, usando só um músculo. Você usou o seu corpo inteiro. Seu corpo inteiro. Mesmo que você não caminhe, que você fique lá parado, você está usando o corpo inteiro, porque para ficar em pé, você precisa da ativação dos músculos dos membros inferiores. Você precisa da estabilidade das articulações de tornozelo, joelho e quadril, da cintura pélvica, da ativação dos músculos de membro inferior para estabilizar você naquela postura. Você precisa dos músculos do seu tronco, estabilizando você para você não desabar. Você precisa dos músculos do ombro, do cotovelo, do punho, dos dedos. Tudo está envolvido. Do pescoço, porque você vai levantar a cabeça se ele estiver no alto. Se estiver para baixo, você vai abaixar. Então, todo o seu corpo está envolvido. Então, se a gente, numa tarefa simples, que é pegar um copo, movimenta o corpo inteiro, e a ideia de reabilitar o paciente é habilitar novamente para as funções do dia a dia dele, que estão perdidas, não é para devolver o movimento do braço. Movimento para o quê? Movimento pelo movimento. Não. É para que ele realize as atividades do dia a dia dele. Que ele consiga escovar o dente sozinho, que ele consiga pentear o cabelo, que ele consiga ir até o banheiro, que ele consiga pegar um copo de água e tomar, que ele consiga pegar uma comida na geladeira ou na lata e consiga comer sozinho, sem depender das pessoas. Que ele consiga trabalhar, voltar para o trabalho dele. Entendeu? Ele precisa voltar para as atividades do dia a dia dele. E as atividades do dia a dia da gente, a gente movimenta vários grupos musculares ao mesmo tempo, trabalhando em conjunto, como se fosse um cabo de guerra. Vai um ajudando o outro. E a gente vai somando músculos, articulações dentro daquele movimento. Quanto mais complexo o movimento, mais ele vai exigir do corpo. Quanto maior a dificuldade da atividade, mais ela vai exigir. E a gente precisa estar preparado para isso. Então eu trabalho o paciente de forma mais fisiológica. Meu paciente, ele não lesionou, não comprometeu só o braço, ou só a perna. Ele comprometeu o hemicorpo inteiro. Todo o hemicorpo, tronco, membro superior, membro inferior, face. Está tudo comprometido. Eu preciso trabalhar meu paciente de forma global. Sabe por quê? Porque eu só for fazer um exercício para o braço. Eu vou priorizar um músculo. Aí eu preciso trabalhar o outro músculo no braço. Trabalhar um terceiro músculo no braço. Faço 3 séries de 10. Quando eu terminar com a dificuldade que o paciente tem, acabou o tempo da terapia, ele está indo embora, eu fiz nada. Para o meu paciente, fiz nada. Porque não dá tempo. Então, quando a gente trabalha em cadeia, a gente otimiza o tempo. A gente otimiza o tempo. A gente consegue estimular, em vez de um músculo, vários músculos ao mesmo tempo, dependendo das cadeias que estão sendo trabalhadas. A gente tem várias. Então a gente consegue otimizar o tempo, a gente consegue ativar vários grupos musculares e articulações dentro daquele trabalho num único exercício. Então, em vez de trabalhar só o bíceps ou só o tríceps, eu estou trabalhando o corpo inteiro. E quando eu passo para o segundo exercício, eu trabalhei o corpo inteiro de novo. Às vezes eu estou priorizando outros grupos musculares, mas estou trabalhando o corpo inteiro. Então, vários músculos que participaram do primeiro exercício vão participar do segundo. Não vão ser os mesmos, mas vão participar, alguns vão participar. Então, ele está sendo estimulado novamente. E isso é sensacional, porque eu estou aumentando o estímulo para o meu paciente, aumentando o estímulo nos músculos dele. Então, em vez de trabalhar, hoje eu fiz um exercício, 3 séries de 10 para o bíceps, e só vou trabalhar esse bíceps, esse membro superior, na outra sessão, e ele faz 2 sessões por semana, eu trabalhei ele 2 vezes na semana.
Mas às vezes você em uma sessão trabalhou esses músculos 4, 5 vezes. Muito mais do que você trabalha na semana. Às vezes muito mais do que você trabalha uma sessão sua, você vai trabalhar muito mais do que às vezes as pessoas trabalham em um mês. Aqueles grupos musculares. Olha só, você em uma sessão, você vai ter trabalhado mais, vai ter gerado mais estímulo para esses músculos do que às vezes no método tradicional você vai gerar em um mês para o seu paciente. É por isso que a resposta é muito mais rápida. Ela é muito mais rápida por isso. Porque eu consigo gerar muito mais estímulo, potencializar o estímulo no corpo do meu paciente. E enquanto no método tradicional eu vou levar muito tempo. E a resposta se torna mais ineficiente. Porque ela se torna prolongada. Por isso, musculação, a gente demora a começar a ver resultados. Começa a ver resultado depois de 4, 5, 6 meses. Ela demora, porque eu trabalho um músculo num dia, no outro eu não trabalho. Aí eu levo, 5 dias para voltar a estimular ele de novo. Então fica mais lento, porque eu demoro, fica um espaço muito grande entre um estímulo e o outro. Sendo que eu vou lá e estimulo uma vez, porque eu trabalho o músculo de forma isolada. Essa é a diferença. Essa é a diferença. A gente ganha tempo, a gente trabalha de forma fisiológica, né? E a gente consegue estimular muito mais pacientes. Ao mesmo tempo, a gente consegue trabalhar músculos dinâmicos, músculos posturais. Se lá atrás eu falei que a gente precisa começar do centro para a periferia, trabalhando em cadeia eu consigo priorizar também músculos posturais e também músculos dinâmicos. Sensacional, sensacional. E aí, a gente parte para um outro princípio, que é trabalhar os 3 tipos de contração muscular. A Eliane falou, ótima aula, né? Abre a mente, né, Elaine? Abre a mente da gente. A gente começa a enxergar, poxa, faz sentido. Faz sentido para vocês, gente? Eu explicando dessa forma? Faz sentido entender que a gente, às vezes, a gente aprendeu de uma forma limitada? A gente não para pensar dentro da neurofisiologia que aquilo ali não faz sentido para a evolução do paciente? E aí, a gente vai trabalhar no outro princípio do método NPN, os 3 tipos de contração muscular. Concêntrica, excêntrica e isométrica. A Eliane falou, sim, faz muito sentido, que bom. E aí, o que é o concêntrico, excêntrico e isométrico? O concêntrico é quando a musculatura encurta. Né? Eu vou fazer flexão do braço, trabalhar a força de bíceps, então eu estou aproximando inserção origem. Então eu fiz uma diminuição do comprimento da fibra muscular, eu aumentei volume. Por isso que as pessoas na academia trabalham muito concêntrico, elas ficam com o músculo inchado. Mas, ao mesmo tempo, ele fica mais encurtado. Então a gente diminui o comprimento, né? Quando a gente trabalha da inserção para a origem, que é a concêntrica. Ele tem uma boa resposta de força muscular. Legal. E aí a gente tem que pensar, a gente tem uma gravidade atuando contra a gente. Então toda vez que eu preciso pegar um copo e trazer até a boca, eu estou fazendo esse concêntrico. Porque eu estou agindo contra a gravidade. Toda vez que eu estou sentado e vou passar para de pé, eu estou usando o concêntrico. Porque eu preciso movimentar contra uma resistência, contra a gravidade. Então a gente tem que lembrar que quando a gente trabalha contra uma resistência, a gente trabalha força muscular. Se você vai lá na academia, você põe um pezinho na mão, ou vai numa máquina, empurra aquela máquina, ou faz um movimento, né, com um pezinho para fazer a flexão, ou para fazer a mesa romana lá, né, a mesa extensora, cadeira extensora, para trabalhar quadríceps, quando a gente está no dia a dia da gente, a gente tem uma força que gera resistência para a gente, que é chamada gravidade. E não pode desconsiderar essa força de maneira alguma. A gente precisa trabalhar com ela, associado a ela. Porque ela vai ajudar muito no processo de reabilitação. Então a gente não pode esquecer, negligenciar, esquecer que existe uma força atuando contra a gente, porque senão a gente coloca o paciente numa situação de tanta dificuldade, porque a gente simplesmente esquece que tem uma gravidade atuando contra ele. Ele não tem a mesma força que a gente, então quando ele movimenta contra a gravidade, é uma resistência. É como se você estivesse indo na academia colocando peso para você. Você tem dificuldade de movimentar contra o peso. O paciente que está comprometido tem dificuldade de movimentar contra a gravidade. Então a gente tem que lembrar disso. Tá? Então quando a gente movimenta contra a gravidade, a gente vai estar utilizando esse concêntrico. E aí que tá.
Muitas vezes a gente trabalha com o paciente esse concêntrico. Só. Só que é o seguinte, se a gente movimenta contra a gravidade em trabalho concêntrico, e quando a gente movimenta a favor da gravidade, eu trabalho concêntrico dos outros músculos? Não. Eu trabalho o excêntrico. Se eu trago o meu copo para tomar água, tá? Vou pegar aqui essa caixinha. Se eu trago o meu copo para tomar água, eu estou fazendo movimento contra a gravidade, eu estou contraindo concentricamente meu bíceps. Quando eu volto o copo para cima da mesa, se eu solto o meu braço, a gravidade está empurrando para baixo. Se eu soltar o meu braço de uma vez, você faz isso. Desaba. Aqui eu não tenho ação muscular nenhuma. Quem faz a extensão do braço é o tríceps. Mas ele não está agindo aqui. Por que o meu tríceps não vai fazer a extensão do cotovelo? Porque a gravidade está empurrando para baixo, eu não preciso dela, não preciso da ativação do tríceps. A gravidade já está me jogando para baixo. Se eu soltar esse copo cai. Se eu soltar meu braço desaba. Então, o que eu faço para o meu braço não desabar? Contrai o meu bíceps. Só que agora não é concêntrico, é excêntrico. Ele está movimentando, a gravidade está empurrando para baixo, então eu tenho uma resistência empurrando, eu estou controlando essa descida, tem contração do bíceps. Se vocês pegar um peso aí e fizer esse movimento devagar para baixo, vocês vão ver como vocês sentem a tensão, o tônus aumentado no bíceps e ele alongando ao mesmo tempo. Isso aqui é o que o Pilates trabalha. É o excêntrico. Quem é do Pilates aí? Né? Tem muita gente que trabalha em Pilates. O Pilates, ele prioriza o excêntrico. É sensacional, porque a gente precisa do excêntrico. A gente precisa muito do excêntrico. Né? O Pilates prioriza esse excêntrico. E a gente precisa dele. Que momento? Quando eu vou descer esse copo a favor da gravidade para ele não desabar. Quando eu vou sentar, eu quero trabalhar meu paciente para sentar, eu preciso trabalhar o excêntrico. Então, quando a gente age a favor da gravidade, é o excêntrico. Vou subir uma escada, concêntrico, eu vou descer a escada, excêntrico. E se a gente parar para pensar, é mais difícil descer a escada do que subir. É mais difícil, às vezes, sentar, porque eu não consigo controlar, eu desabo, do que às vezes o paciente passar para de pé. Porque o sentar, quando a gente faz um movimento a favor da gravidade, exige um controle motor muito grande para que você não desabe, para que você não caia, para que a gravidade não te jogue para baixo de uma vez. A gente precisa segurar isso. Esse é o excêntrico, tá? E Vinícius, e o isométrico? Se eu vou fazer um movimento, né? Se eu vou trabalhar um movimento e eu tô ali segurando, vou descer meu copo, olha só, olha meu ombro, estou descendo, estou com meu copo aqui, na boca, meu ombro está parado, vou descer o copo, ó. Eu preciso da estabilidade. Outra coisa, estou segurando o meu copo, se o meu punho não tem estabilidade, ele desaba. Se eu tenho ativação mais dos flexores, ele entra em flexão. Se eu tenho ativação mais dos extensores, ele vai para extensão. E às vezes vai dificultar a minha pegada e fazer a coordenação do movimento. O movimento que eu quero. A tarefa que eu quero executar. Então o que eu preciso fazer? Estabilizar. A gente não pensa para fazer. Mas o paciente vai ter dificuldade. Precisa estabilizar o punho. Eu estou tomando água, olha o meu ombro, segurando contra a gravidade, sem mexer. Estabilidade do ombro. Entenderam? Eu preciso da estabilidade. E quando eu penso em estabilidade, eu não posso pensar só em agonista ou só em antagonista. Eu preciso da ativação dos dois. Porque se eu não tiver ativação tanto de agonista quanto de antagonista, um vai sobressair o outro. Ou vai sobressair a extensão, ou vai sobressair a flexão. E eu preciso ele aqui, na posição neutra. Eu preciso dele na posição neutra. Então eu preciso ativar tanto agonista quanto antagonista ao mesmo tempo, tá? E não tem movimentação da musculatura. Eu não estou nem encurtando nem alongando o meu músculo. Esse é o isométrico. Eu preciso agir contra uma força, que é a gravidade, ou o peso do copo, mas eu não tenho movimentação. Então toda vez que a gente está aqui, ó, trabalhando no computador, e seu ombro está aqui, você começa a sentir dor nessa região do trapézio,
É porque você está sobrecarregando, essa musculatura está contraída durante muito tempo, sem repouso. Esse é o isométrico. Ela não tem movimentação. Você está mantendo ela na mesma posição, segurando contra uma força, que é a gravidade. E aí a gente tem muita tensão, muita dor por conta dessa tensão, porque você está sobrecarregando. Mas, olha que sacada. Se eu tenho muita tensão, o que aconteceu com o meu tônus? Caiu ou subiu? Subiu. Quando eu trabalho esse isométrico, para eu estabilizar essa articulação, eu faço esse tônus subir. Olha que maravilhoso, meu paciente de AVC hipotônico. Eu preciso dar estabilidade para ele, porque trabalhar essa estabilidade, trabalhar esse isométrico, porque vai ser importante para estabilizar a articulação e ainda vou conseguir jogar esse tônus para o alto. Vinícius, mas o meu paciente é hipertônico. Se eu trabalhar o isométrico, eu vou aumentar o tônus dele. Lembre-se de uma coisa aqui. Lembre-se, anotem isso para a vida de vocês com um paciente neurológico. Pacientes neurológicos que têm alteração de tônus, movimento correto normaliza tônus. Aqui entra alinhamento biomecânico. Movimentos corretos normalizam tônus. Você pode trabalhar o seu paciente, se ele estiver bem alinhado e o estímulo estiver correto, você normaliza tônus. Significa, se o tônus é baixo, ele sobe, se o tônus é alto, ele desce. Certo? Meu paciente depende do que eu quero trabalhar com ele, eu vou dar mais ênfase em uma coisa ou outra. Mas movimentos normais normalizam tônus, tá bom? Movimentos desalinhados prejudicam, mas se os meus movimentos estão corretos, bem alinhados e estabilizados, eles normalizam tônus, tá bom? Então, a gente precisa, o que eu quis mostrar para vocês? Que no dia a dia da gente, a gente não utiliza um tipo de contração só, a gente utiliza 3. Concêntrico, excêntrico e isométrico. A gente não ativa só um grupo muscular, só dinâmico. A gente também trabalha músculos estabilizadores, músculos posturais. Se eu priorizo um tipo de contração muscular em detrimento dos outros, eu não trabalhei de forma completa, não trabalhei de forma fisiológica, não estou preparando o meu paciente para o dia a dia dele. Faz sentido isso para vocês, gente? Se eu vou lá e só trabalho concêntrico, na hora que o meu paciente precisa agir a favor da gravidade, que ele precisa do excêntrico, ele não foi trabalhado, não foi treinado isso. Às vezes ele vai ter dificuldade. Se eu não trabalhei o isométrico para melhorar a estabilidade dele, né, daquela articulação, durante uma tarefa, durante um movimento, durante uma tarefa onde aquela articulação precisa estar estabilizada, eu vou prejudicar o movimento, a performance de movimento. E isso vai interferir na resposta motora do seu paciente. Entenderam? E quem gera essa organização para o paciente é o fisioterapeuta. É ele que gera facilitações para que o paciente consiga realizar a tarefa. E se eu coloco o meu paciente numa situação de dificuldade, igual eu falei, você pega o seu paciente em pé, chegou para você na sessão, todo alterado, desalinhado, sem força direito, né, que não tem controle da força, não tem normalização de tônus, não tem. Não tem a consciência corporal, o controle postural está prejudicado, as respostas somatosensoriais estão prejudicadas, o equilíbrio está prejudicado, ele não tem controle do movimento, ele está completamente desalinhado em relação à descarga de peso. E eu coloco ele em pé direto, sem dar condições que ele fique em pé da melhor forma possível, com mais ajuste possível, com mais estímulo possível, né, mais resposta possível, ele vai gerar tanta compensação para poder ficar em pé, que ele não vai conseguir destravar para poder te gerar resposta. Porque se ele destrava, para ele gerar uma resposta de movimento, ele desaba. Ele desaba, ele não fica, tá? Ele não fica. Então a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que é a gente que molda o paciente. A gente, eu falo que o fisioterapeuta é um escultor por isso, você vai moldando. Eu vou gerando técnicas para gerar o estímulo que eu quero, né, o estímulo que eu entendo que ele precisa para gerar a resposta necessária para um determinada finalidade que eu quero, tá? Então a gente precisa trabalhar 3 tipos de contração muscular no mesmo exercício. Lembrando que o excêntrico ganha maior força muscular
o concêntrico depois vem em seguida, o isométrico é o que ganha menor força muscular, mas trabalha muito estabilidade. E se você quiser aumentar tônus do seu paciente, use muito o isométrico com ele, que vai ajudar bastante a jogar esse tônus para cima, tá? Sensacional. E aí, a gente vem para o outro princípio, que é o sexto princípio. Não trabalhar os extremos de amplitude articular. Isso aqui é sensacional. Sensacional. Se você tá aqui, faz atividade física, faz academia, pega essa visão aqui. Não trabalhe extremos de amplitude articular. Por exemplo, vou dar o exemplo do braço de novo. Estou aqui, com o meu pezinho na mão. Aí o que a gente faz? Movimento todo, flexão total, extensão total. Flexão total, extensão total. Flexão total, extensão total. Certo? Isso que a gente faz. O que acontece? Por que a gente não pode fazer isso? Dá uma explicação neurofisiológica para vocês. Eu falei que quando a gente tem a resposta de contração muscular, a gente vai na menor unidade de contração, que é o sarcômero. Lá dentro desse sarcômero tem as moléculas de actina e miosina. E elas interagem entre si, elas deslizam uma sobre a outra. Na verdade, a miosina tem uma cabecinha que ela vai fazendo, que ela se conecta com a actina e movimenta a actina sobre ela. Essa movimentação que vai dando a movimentação da fibra muscular. Quando eu estou encurtando ou alongando minha musculatura, elas estão movimentando, tá? Essa relação entre actina e miosina é que gera a resposta de força, certo? Que gera a resposta de força. Só que o que acontece? Fisiologicamente aqui. Eu tenho uma interação entre actina e miosina. E eu preciso da interação máxima delas para gerar uma resposta máxima de força. Quando eu faço uma contração total, de amplitude de movimento total, chego lá no total da minha amplitude de movimento, então eu estou na estrutura de miosina sobre a actina totalmente, uma sobre a outra. O que acontece? Fala assim, mas se está uma sobre a outra e eu preciso dessa interação entre as duas, então eu vou ter uma resposta melhor. Não. Por quê? Porque elas se conectam através da cabeça da miosina. A cabeça da miosina se conecta à actina e movimenta ela. Só que só tem cabeça na molécula de miosina na extremidade. O centro não tem cabeça. Não tem cabeça. Quando eu deslizo uma sobre a outra, eu vou ficar com a actina sobre uma região central que não tem cabeça. A região central da miosina. Se não tem cabeça, não tem conexão entre elas e eu perco a minha resposta de força muscular porque eu perco a interação entre actina e miosina. Quando eu tenho contração total. Certo? Quando eu tenho contração total. E quando eu tenho a extensão total, que eu tenho essa separação, elas vão ficar conectadas numa parte muito pequena, mínima, de interação entre actina e miosina, porque elas agora deslizaram em alongamento. E a interação se tornou mínima, e a resposta de força também é mínima. Isso aqui é fisiológico, tá? Isso aqui não é invenção. Isso aqui é uma relação entre actina e miosina. Se eu preciso da interação entre a cabeça da miosina e a molécula de actina, eu preciso de uma situação onde eu tenho o máximo de interação entre essas duas moléculas. E o máximo de interação está na posição intermediária. Se você quer potencializar sua resposta de força, não permita flexão máxima, extensão máxima. E isso, quem faz academia ou quem já fez academia alguma vez, que já pegou pezinho, tá lá trabalhando, aí você, 1, 2, aí chega lá, 8, 9, 10, e para dar uma descansada. Quem nunca parou aqui segurando o peso? E se você está segurando o peso e você está em contração máxima do seu bíceps, né, flexão máxima do seu cotovelo, e você tivesse uma interação entre actina e miosina aqui máxima, você estaria trabalhando força, mas você não está. Tanto não está que você para descansar e descansa. Você está aqui com peso descansando. Ou você faz e solta. Solta o peso lá embaixo com o braço esticado, descansando. Sim ou não, gente? Alguém já fez academia, já fez isso? Solta o peso todo para dar uma descansada com o braço esticado? Você está segurando o peso. Você tem uma flexão total do seu cotovelo, mas você não tem ativação de força. Ele leu já, kkkk. Todo mundo, né?
A gente só não sabe por que isso descansava. Porque você está aqui, ó, segurando o peso, mas não está trabalhando força. Isso mostra que as extremidades não trabalham força. Isso é um erro. Isso é um erro. Não trabalhe as extremidades. Você quer ganhar força? Trabalhe numa posição intermediária. E aí, quando a gente vem para esse sétimo princípio, isso fecha esse raciocínio. Não pode haver relaxamento da musculatura. Não pode haver. Vinícius, por que não pode haver relaxamento da musculatura? E a gente trabalha de uma forma que permite o relaxamento da musculatura. Por exemplo, se eu estou aqui fazendo flexão total, extensão total, cada vez que eu faço flexão total, eu perco a interação entre a quitina e miosina, eu perco minha resposta de força. Eu cessei o estímulo de força. Faço extensão total, a mesma coisa. Cessei o estímulo de força. O que está acontecendo quando eu faço movimento? Perco eficiência na minha resposta de força muscular. Tá? Perco eficiência. E outra coisa, a gente faz e corta o estímulo. Deixa de ter estímulo e permite o relaxamento da musculatura. Vou explicar para vocês como funciona isso aqui. Dentro da fisiologia da contração muscular, para que um músculo gere uma contração, tenha um movimento de contração muscular, que eu falei que a gente precisa da interação entre a quitina e a miosina deslizando uma sobre a outra. Para que isso aconteça, você vai mandar um comando lá do seu sistema suprassegmentar. Você teve o planejamento do movimento, programação dos movimentos que iam ser gerados, e o seu córtex motor mandou estímulo para que aconteça o movimento. Então ele, ó, para esse movimento X, vai entrar, vou precisar contrair músculo A, músculo B, músculo C, articulação tal vai estar envolvida, vou recrutar tantas fibras musculares de acordo com o estímulo que eu gero para essa contração muscular. Como que esse estímulo chega lá no músculo? Através da inervação. Então está saindo a inervação do seu sistema suprassegmentar, vai lá para a medula, na medula ele se conecta com outro neurônio e vai lá para o músculo da sua perna, do seu braço, do seu tronco, vai para outro canal, que é a inervação periférica. E aí ele chega lá no seu músculo. Lá no seu músculo, ele vai liberar esse estímulo. Passou estímulo, chegou no músculo, esse estímulo vai ser liberado lá na musculatura. Tá? Lá na musculatura, ele vai estimular a liberação de cálcio. Dentro do sarcômero lá, tá? Dentro do retículo sarcoplasmático, liberou esse cálcio. Esse cálcio é que vai possibilitar que a molécula de miosina se conecte com a quitina e tenha essa interação. Se não tiver o cálcio, não conecta. Ela está bloqueada. É chave fechadura. A chave para conexão, para abrir a porta lá da quitina e permitir que a molécula de miosina conecte, é o cálcio. Se não tiver cálcio, não tem contração muscular. Não tem ativação entre a quitina e miosina. Quando o estímulo passa pelo nervo e chega no músculo, e manda esse estímulo, o cálcio é liberado. Só que acontece, o estímulo passa. Se o estímulo passa, mandei o estímulo, passou, o cálcio vai ser recapturado. Vai ser capturado novamente. Vai voltar. Deixa de ter interação. E aí, o que seria isso? Imagina você, para vocês entenderem melhor. A gente está aqui na nossa casa. Você tem uma lâmpada. Você tem a tomada. Da tomada até a lâmpada tem um fio. Da tomada até para chegar a energia, tem um fio passando por fora que vem lá do poste que está trazendo a energia. O fio é o seu neurônio. O fio é o seu neurônio, tá? E lá na central de energia, né, de cada estado tem sua central de energia, né, tem sua operadora, ele vai liberar essa energia, vai vir pelo fio, né, nos postes, e vai entrar na sua casa pela fiação. A fiação são os neurônios, então está trazendo energia. Esse neurônio está passando o estímulo. É um estímulo, é uma descarga elétrica também. É uma descarga elétrica também. Então ele libera um potencial de ação. Então é uma descarga elétrica passando pelo nervo, é a energia chegando, passando pelo fio. Energia elétrica passando pelo fio. Quando ele chega na tomada, você vai lá liberar para que essa tomada permita a passagem dessa energia, né, até a lâmpada, e ele vai acender a lâmpada. A lâmpada é um músculo. A lâmpada é um músculo, certo? O que acontece? Essa energia está vindo, vum, 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 constante. Está vindo energia, está passando o tempo inteiro, essa corrente. O tempo inteiro. Se você desliga a tomada, ele corta, ele interrompe esse fluxo de energia, a luz apaga. Se houver uma queda de energia, o que acontece com a lâmpada? Ela apaga. Se a energia fica oscilando,
não está vindo direito, o que acontece com a luz? Ela começa a piscar. Apagar e voltar, apagar e voltar. Ela diminui a intensidade, ela vai sumindo, sumindo, às vezes volta, diminui a intensidade, vai sumindo, sumindo, às vezes volta. Isso está oscilando. O nosso corpo funciona assim. Para eu ter a resposta de contração muscular, eu estou passando o estímulo. Só que o estímulo, lá que vem do meu cérebro, que vai passar para o nervo e chegar no músculo, ele não é constante. Eu mandei o estímulo, ele passa, ele cessa. Eu mandei o estímulo, ele passa, ele cessa. Então, como que a gente consegue movimentar sem interromper esse estímulo? A gente precisa fazer uma sucessão de estímulos. Quanto mais potenciais de ação eu gero, quanto mais eu tenho uma sequência de estímulos gerada, maior é a minha resposta de contração muscular e a duração dessa contração muscular, porque eu vou gerando estímulos em sequência. Por que é importante gerar os estímulos em sequência? Porque quando o estímulo vai, ele passa, ele cessa, o cálcio começa a ser recapturado. Aí chega outro estímulo, libera mais cálcio. Aí o cálcio começa a ser recapturado, chega outro estímulo e vai liberando cálcio. Você consegue manter cálcio ali o tempo inteiro para permitir a conexão entre essa miosina e a actina. E aí você tem a contração muscular. É o que eu chamo de contração tetânica, tá? Contração tetânica. O que é a contração tetânica perfeita? Uma sucessão de estímulos máxima em sequência para eu gerar o máximo possível de estimulação naquela musculatura e ter uma resposta de contração máxima para gerar uma resposta de força máxima possível ali. Então eu preciso de uma sucessão de estímulos. Quando você vem e faz contração máxima, flexão máxima, extensão máxima, você bloqueou esse estímulo, você gerou um atraso, você inicia potencial de ação de novo. Quando eu faço o relaxamento muscular, eu tenho que iniciar potenciais de ação de novo. E eu corto essa sucessão de estímulos. Eu estou oscilando a minha energia e aí está apagando, voltando, apagando e voltando, apagando e voltando. E eu tenho que reiniciar esse processo. Aí todo o cálcio é recapturado e eu tenho que começar a iniciar tudo de novo, para começar a liberar cálcio de novo. E aí você está perdendo resposta de força muscular, eficiência de força muscular. Quando eu não permito o relaxamento, eu estou aumentando a minha sequência de estímulos para gerar um máximo de liberação de cálcio naquela região, naquele momento, e potencializar a minha resposta de força muscular. Por isso que eu falei para vocês que a gente consegue respostas máximas, paciente, por isso que o método chama máxima performance muscular. A gente atinge a máxima performance com menor número de repetições. Porque a gente potencializa os estímulos. A gente potencializa os estímulos. Com menor número de repetições, a gente consegue atingir uma máxima performance da musculatura, que no método tradicional a gente não atinge nem com 3 séries de 10. Ou eu preciso de uma carga muito alta. Por quê? Porque eu trabalho baseado na neurofisiologia. Eu não preciso jogar carga no meu paciente. Eu não preciso colocar equipamentos para ele achando que eu vou gerar uma melhor resposta de força. Eu não preciso tacar peso no meu paciente achando que eu vou trabalhar uma melhor resposta de força. Eu uso toda a neurofisiologia por trás. Toda a neurofisiologia dentro daquele exercício e potencializo as respostas dele. Entenderam isso? Faz sentido isso para vocês? E aí a gente vai para o último, que é o principal aqui. Estimular ao máximo receptores sensoriais. Gente, já falei aqui, né? Sem informação sensorial não tem resposta motora. A gente depende dos estímulos sensoriais o tempo inteiro. O sistema nervoso nosso, ele vai construir uma representação interna do mundo através das informações sensoriais, tá? E a gente precisa dessa informação. É através dessa informação que a gente vai gerar resposta de força para o paciente. Através desses estímulos que a gente gera resposta de força para esse paciente. Se eu tenho a informação sensorial sobre o que está acontecendo no ambiente que eu estou envolvido, e aqui a gente está pensando no indivíduo, imagina o seu paciente. Por isso que construir um ambiente adequado para o paciente é essencial. Se eu estou num ambiente, eu recebo estímulos visuais, auditivos, táteis, proprioceptivos, né? Gustativos, olfativos, né? Depende do ambiente que eu estou. Mas,
Quando eu recebo estímulos somatosensoriais, são táteis, proprioceptivos, principalmente, e tem o estímulo auditivo e visual, essas informações são processadas lá no seu córtex somatosensorial, que depois vai para a área de associação sensorial, lá no lobo parietal, e elas são trabalhadas, elas são desmembradas, né? Elas são unidas. Você começa a juntar toda a informação sensorial que chegou de diferentes partes do seu corpo, vindo dos diferentes estímulos do ambiente ou da tarefa que você vai executar ou está executando naquele momento. Ele processa isso em conjunto, ele recebe separado, processa em conjunto e vai mandar lá para a área de associação motora no lobo frontal. Lá, ele vai pegar toda a informação que ele recebeu, que o seu corpo mandou, que o seu corpo recebeu através dos seus receptores sensoriais, táteis, proprioceptivos, visuais, auditivos, e ele processa aquelas informações, né, entende o que está acontecendo e começa a planejar o movimento. Então vamos supor que você chegou e você quer pegar um copo lá no armário. Aí você olha, nossa, esse copo está lá em cima, né? O copo está alto. Pela sua experiência, você já tem a experiência de pegar esse copo lá, que está no alto, você sabe que você vai ter que levantar o braço. Fala, nossa, vou ter que levantar meu braço, vou ter que pegar esse copo lá no alto. Só que a gente não pensa de forma fracionada, já está tudo memorizado, isso é aprendizado. Já está lá na sua memória, você faz isso de forma inconsciente. A gente movimenta de forma inconsciente porque a gente já aprendeu. É igual aprender uma tarefa nova. Você pensa na tarefa, igual quando você vai aprender a dirigir, e depois se torna automático. Agora o movimento se tornou automático. Seu paciente de AVC perdeu a automação. Seu paciente de AVC perdeu a automação. Ele precisa reaprender os padrões novamente. E para ele reaprender os padrões novamente, ele precisa dos estímulos. Porque sem essas informações, ele não tem planejamento do movimento. E aí, teve o planejamento no movimento, ele vai lá para o seu córtex pré-motor gerar programação dos movimentos, o programa, os padrões de movimentos precisam ser gerados. E lá no córtex motor vai ser encaminhado para o córtex motor para que ele gere a resposta motora, mande a execução do movimento. E durante o movimento, essas informações sensoriais sobre o que está acontecendo no seu corpo durante aquela tarefa vai alimentando no seu sistema, principalmente o somatosensorial tátil proprioceptivo, vai alimentando através da via espinocerebelar também, informando o cerebelo e indo também para o seu córtex lá suprassegmentar e indo de novo lá para o seu córtex motor, passando informações, núcleos da base, cerebelo, córtex motor primário, córtex pré-motor e área de associação sensorial. Isso é tudo acontecendo ao mesmo tempo e um mandando informação para o outro e regulando tônus, regulando força, regulando a movimentação, núcleos da base trabalhando para coordenar o movimento, o cerebelo a mesma coisa, para gerar um feedback, vai gerando um feedback para a correção do movimento acontecer e você ter uma resposta mais eficiente, tá? Durante o movimento, durante aquela tarefa. Isso tudo é muito rápido. E nada disso que eu acabei de falar aqui, acontece sem a informação sensorial ou vai acontecer de forma prejudicada. Vocês entenderam? Não acontece ou vai acontecer de forma prejudicada. No seu paciente AVC já está prejudicado. No seu paciente idoso está prejudicado porque o estímulo sensorial dele, o receptor sensorial dele, não está tendo estimulação adequada. Quando a gente ativa receptores sensoriais, ele tem um limiar. Se o meu limiar é muito alto, eu preciso de um estímulo muito grande para ativar. E às vezes eu não tenho essa resposta. E quanto mais eu preciso do estímulo, mais demora essa resposta acontecer, esse estímulo acontecer, mais demora a resposta acontecer. E quanto mais demora a resposta acontecer, menor o ajuste que eu tenho. Menor é a minha correção. O que acontece com o seu paciente idoso? Desequilibra e não consegue nem levar a mão para frente para gerar uma resposta de proteção. O que é a resposta de proteção? Ela é involuntária. Ela é involuntária. Ela é reflexo. Resposta de proteção é um dos reflexos que fica quando a gente nasce e que não é patológico. Ela é importante. Desequilibrei, opa, leva a mão seguro. Se alguém te empurra para frente, você leva a mão na frente. O idoso, ele cai com a cara no chão. O idoso bate o rosto na parede, na mesa, porque essa resposta é lenta, é atrasada. Vocês já pararam para pensar isso?
E a mesma resposta que eu tenho no meu membro superior, eu tenho no meu membro inferior para eu mudar o passo e não desequilibrar. Quando eu tenho desequilíbrio, eu mudo o passo para eu poder me corrigir. A primeira resposta de organização quando a gente tem em pé é o tornozelo, o segundo é o quadril, o terceiro é o passo. O idoso, quando ele desequilibra, ele não consegue mudar o passo a tempo dele manter-se em pé. Então ele cai. E quando ele cai, ele não consegue nem ter uma resposta rápida para poder levar essa mão à frente. E aí eu pergunto, adianta eu trabalhar força com o meu paciente? Vou resolver essa resposta de proteção dele que é involuntária? Eu preciso trabalhar receptores sensoriais proprioceptivos. Respostas de proteção. Preciso trabalhar a propriocepção do meu paciente. Sem estímulos sensoriais, sem fatores neurais, não tem uma resposta eficiente, porque eu dependo de fatores neurais para poder ter resposta de movimento. Meu controle postural, o que é controle postural, gente? Orientação postural e estabilidade postural. Os dois juntos me dão o controle postural. O que é orientação postural, gente? Alinhamento, que eu falei. O alinhamento biomecânico é sua orientação postural. Estabilidade postural, isso aqui sim é o equilíbrio. E eu dependo de fatores neurais associados a fatores músculo-esqueléticos para eu ter controle postural. Se eu só trabalho fatores músculo-esqueléticos, eu estou sendo ineficiente na resposta do meu paciente. Ineficiente. Não tem eficiência nessa resposta. É incompleto. Por isso, muitas vezes, você está trabalhando, seu paciente não evolui com ele. Chega um determinado momento, não evolui. Porque ele precisa de estímulos que não estão sendo trabalhados. Meu paciente, eu ouço muito, eu caminho, mas eu tenho insegurança. Por que é insegurança? Porque ele não consegue gerar as respostas de controle postural, resposta de proteção adequada, não tem a estabilidade adequada. Não é só trabalhar força muscular. Eu falo isso muito. Não adianta colocar você para atravessar uma ponte suspensa que balança. Você olha para baixo e tem um precipício. Você fala, meu Deus, vou cair daqui. Bate um vento e ela está balançando. Você caminha, dá um passo para frente e ela balança. Isso é seu idoso. É seu paciente de AVC. Que está andando no chão. É uma ponte suspensa para ele. Ele tem instabilidade, desequilíbrio. Ele não consegue se organizar. E aí, a gente pensa, vou atravessar essa ponte. Nossa, eu tenho muita dificuldade, eu fico com medo. E quando a gente fica com medo, o que a gente faz? A gente trava. Seu passo fica mais curto. Você fica mais rígido. Você fica mais no seu plano sagital. E aí a gente vai travando esse movimento, porque eu não quero fazer dissociação, porque eu vou ter dificuldade. Porque vai gerar mais desequilíbrio. Então vamos ajudar essa pessoa a atravessar a ponte suspensa. Põe um peso no pé dela e põe cone na frente. Isso vai te ajudar a atravessar a ponte suspensa? Seu problema é força? Seu problema é obstáculo na frente que vai te ajudar a atravessar melhor a ponte? Sendo que você não trabalhou o que era preciso para gerar uma resposta de organização de controle postural? Ativação dos receptores sensoriais para que ela seja mais rápida possível e gere respostas rápidas, baixar o limiar para que eu atinja mais rápido esse estímulo, esse receptor sensorial, e ele me gere uma resposta mais rápida ainda, que eu não perceba essa desorganização. Pensa aquelas pessoas que andam sobre a fita, amarra a fita em uma árvore e outra, e está andando sobre a fita e você vê, nossa, que fácil. Aí você vai andar sobre a fita e cai. O balancinho, quem é fisioterapeuta? Põe o pé no paciente no balancinho, ou às vezes o próprio fisioterapeuta sobe lá no balancinho, o balancinho faz só. E se você treina, quando você sobe no balancinho fica parado. Por que está parado? Porque suas respostas são rápidas. Não é porque ele não está gerando instabilidade. Ele está gerando a instabilidade do mesmo jeito que ele gerava antes. Só que suas respostas foram treinadas, elas são tão rápidas que fica praticamente imperceptível as correções que você está fazendo. Mas você está fazendo correções. Seus músculos estão lá assim, ó, trabalhando o tempo inteiro. Só que as respostas são rápidas. Você consegue manter controle postural, alinhamento, orientação postural mais estabilidade, alinhamento mais equilíbrio. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Eu não tenho controle postural se eu não tiver as informações sensoriais. Eu não tenho consciência corporal do meu paciente de AVC se eu não tiver informações somatosensoriais.
Eu não tenho normalização de tônus, organização de tônus, se eu não tiver essas informações sensoriais. Eu não tenho melhora da performance se eu não tiver as informações sensoriais. Eu não tenho a melhor resposta motora se eu não tiver informações sensoriais. Eu não tenho aprendizagem motora se eu não trabalhar essas informações sensoriais para gerar a melhor organização, melhor padrão de movimento. Não tem. Por isso que as pessoas sentem muita insegurança. E por isso que elas chegam em um determinado momento e não evoluem. Não tem. Se eu não coloco isso, não tem. E se vocês incluírem isso dentro do estímulo do trabalho de vocês, vocês vão ver que muda completamente os resultados. Completamente os resultados. Tá? Doutora Rosângela colocou aqui, o método NPM é o que dá resultado rápido. Dá. Realmente é muito rápido. Doutora Rosângela falou aqui, né? Hoje faz sentido, né? É música para os meus ouvidos. É necessário entender e saber como funciona o exercício e o que acontece fisiologicamente no nosso corpo. É porque a doutora Rosângela fez, né, a formação. E é diferente. Depois que a gente entende, né, que a gente enxerga o iceberg inteiro, modifica. Você começa a enxergar o paciente e você começa a ver coisas que você não enxergava antes. E isso modifica completamente o resultado. Completamente o resultado. A gente entende que não adianta pegar o seu paciente e ficar trabalhando passivo com ele. Entende que não adianta você pedir para o seu paciente pegar a mão, ficar subindo e fazer o alto passivo. Porque a gente não vai gerar essa neuroplasticidade adequada. Ah, mas o meu paciente ele tem dificuldade, ele não consegue movimentar. A gente consegue gerar o estímulo, mesmo que o paciente não dê uma resposta consciente. A gente consegue gerar irradiação de força. A gente consegue irradiar tônus. A gente consegue recrutar músculos que não têm resposta ativa do paciente. Se a gente sabe exatamente como trabalhar o paciente, o que fazer. O que eu quero? Por que eu quero? Eu sei quais técnicas, e eu aprendi as técnicas, né, que é o que a gente faz, ensina essas técnicas para você trabalhar o seu paciente e gerar respostas melhores para ele e mais rápidas. E é por isso que todas as pessoas que vocês veem falando do método, que fizeram o método, a primeira coisa que eles vão falar, a resposta é rápida, a resposta é rápida. É impressionante, a resposta é rápida, a resposta é rápida. E é uma resposta rápida. É uma resposta rápida. Por quê? Por conta de todos esses 8 princípios baseados na neurofisiologia do controle motor. Não é pouca coisa. E agora, vocês imaginam todos esses 8 princípios no mesmo exercício. No mesmo exercício. Ao mesmo tempo, sendo trabalhados ao mesmo tempo. O exercício muda de configuração. Eu fiz um e-book mostrando, né, uma sequência de exercícios para dar uma orientação para as pessoas de AVC. Uma pessoa, ela veio, comprou e depois ela falou, uma fisioterapeuta, falou assim, não quero meu dinheiro de volta porque eu achei que tinha mais exercícios. O e-book eram 12 exercícios. E eu falei pra você, 12 exercícios, provavelmente você não ia conseguir nem fazer os 12 dentro daquela sessão. Se você seguisse aquela sequência de exercícios. Só que aqueles 12 exercícios, eles se transformam em muito mais exercícios, porque a gente vai, dentro de cada postura, incrementando, né, adaptando. Só que, por que eu estou contando isso? Porque na visão dela, na visão que a gente aprende do método tradicional, a gente acha que é quantidade de exercício. Eu preciso fazer um monte de exercícios, tem muitas ideias de exercício. Então eu vou comprar um e-book que tenha 150 exercícios. Só que eu garanto para vocês, 150 exercícios, muitas vezes, o que vai fazer lá, não equivale a um do método NPM. Por quê? Por conta desses 8 fatores dentro do mesmo exercício. Por conta que quando você entra com o exercício, você não está trabalhando um objetivo. Você integrou os objetivos. Integrou todos os objetivos. Força, tônus, consciência corporal, estabilidade, controle postural, reações de proteção, equilíbrio dentro do mesmo exercício. Eu olho para o exercício, eu não estou vendo mais, eu estou trabalhando o fortalecimento de tal músculo. Não. Estou trabalhando o fortalecimento desse grupo muscular, dessa cadeia muscular, estou trabalhando a estabilidade dessa articulação, estou trabalhando a propriocepção, a cocontração, a inervação recíproca nesse movimento aqui. Você começa a ver tudo o que o exercício faz, um único exercício faz, para o paciente de forma global, em cada articulação, em cada que está numa determinada posição ali, ou recebendo um determinado estímulo,
que você fala assim, meu Deus, só isso aqui é muita coisa. E é. E você fala, ah, mas 4 repetições é pouco? Às vezes 4 repetições o paciente vai terminar e vai assim, cansa, né? Cansa. Ah, mas se o paciente cansa, como que ele vai fazer? Ele vai fazer, se ele não cansar, se não for, se não gerar estímulo para ele, não tem resposta. Ah, meu paciente não consegue fazer. Consegue. Por que consegue? Porque aí depende do terapeuta, são as técnicas para facilitar, gerar facilitações. Como que a gente dosa isso? A gente dosa de acordo com o paciente. Eu consigo, dentro do exercício, fazer com que se eu estivesse aumentando a carga, ou diminuir a carga para ele. Ou facilito, ou eu dificulto para ele. Então, isso tudo modifica. A gente consegue dominar isso. É sensacional. É dominar o processo de habilitação. É fazer estímulos e gerar respostas que o paciente nem sabe que ele está fazendo. Ele nem sabe que ele está gerando. E aí você consegue deslanchar com o processo de reabilitação. Você consegue uma resposta absurda. Tanto que vocês vão ver muitas pessoas lá comentando que aplicaram alguma orientação e já gerou uma resposta diferente. Gera uma resposta diferente. Apenas com algumas orientações. Né? Imagina executando os 8 princípios dentro do primeiro exercício, depois dentro do segundo, dentro do terceiro, dentro do quarto. Ou seja, uma sessão do MetaPM, eu garanto para vocês, vai gerar muito mais estímulo do que uma sessão, do que um mês inteiro de atendimento no método tradicional, fazendo 2 sessões ao mês. Por conta da potencialização dos estímulos. Então, aquela pessoa que estava querendo quantidade de exercícios é porque ela não entende. Ela não tem o entendimento que não é a quantidade. É a qualidade, é o estímulo que eu gero, que vai fazer toda a diferença nessa resposta. Tá bom, gente? Então, no mais, se vocês aplicarem, vocês vão ver que vocês vão ter respostas maravilhosas com o paciente de vocês. Por isso, siga o canal, siga o perfil no YouTube, siga no Instagram, se inscrevam, convide para outras pessoas, compartilhe, fale, olha, segue esse cara aqui, esse cara é meio maluco aqui, fala umas coisas doidas, mas faz sentido o que ele fala, que vocês vão ter uma resposta bem legal e vai ajudar muito a desenvolver o paciente de vocês. E isso vai trazer mais reconhecimento, mais valorização, tá bom? Tudo bem, gente? No mais, a gente tem quinta-feira que vem, eu já vou organizar, né, pra gente já fazer pelo YouTube, fazer os links para distribuir, porque essa semana foi corrida, eu não consegui fazer isso, tá? A Priscila colocou aqui, eu tenho esses 12 exercícios e me deram avanços robustos e visíveis que a fisioterapia tradicional não conseguiu até agora. Exatamente, é a qualidade. A Priscila, ela procurou justamente porque a pessoa fazia fisioterapia tradicional e não tinha resultado. No Japão, gente. Olha que maravilhoso! Chegamos no Japão! Isso é sensacional, né? Muito legal. Gente, no mais, fiquem com Deus e até a próxima quinta-feira, gente. E não se esqueça, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe esse vídeo.